Será que é possível sentir e perceber a vida de forma diferente? Se sentindo mais feliz e melhor sem precisar necessariamente de mudanças externas. Se você quer aprender a ser mais feliz com o que você já tem e através das suas experiências diárias, então fica até o final do vídeo. Olá, eu sou Davi Alexandre Martins, o seu psicoterapeuta exclusivo e particular aqui do YouTube. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje falando de mentalidade humana e postura perante a vida. Cada vez mais, uma nova disciplina, ou pode se chamar também de movimento, vem crescendo dentro das ciências psicológicas, dentro da psicologia no geral. Esse movimento está ganhando cada vez mais destaque, tanto na mídia aberta, tanto na internet, quanto também nas mídias digitais no geral, as redes sociais, até mesmo em grupos fechados, exclusivos de Telegram, WhatsApp, enfim. É a chamada psicologia positiva, que apesar de haver algumas discussões, principalmente algumas resistências do mundo acadêmico, ela vem se consolidando até mesmo por dialogar muito, e principalmente com a neurociência. Talvez o principal aspecto disruptivo, ou seja, que rompe um direcionamento natural, um mainstream que vem acontecendo, dessa nova disciplina, a psicologia positiva, mais ou menos ali podemos estabelecer um paralelo com o que aconteceu com a nutrologia, né? Se você compara os nutrólogos com os médicos, vamos dizer assim, das disciplinas tradicionais, você reparará uma filosofia diferente. Enquanto que os médicos, no seu geral, acabam mais por estudar doenças, os nutrólogos estudam a saúde. Os médicos estudam algo reativo, fármacos, tratamentos para algo já instalado, uma doença. Os nutrólogos, eles por sua vez, eles estudam formas preventivas de você manter a saúde, de não chegar ao adoecimento. Dessa mesma forma, podemos sim afirmar que o maior convite que a psicologia positiva hoje faz é de alguma forma convidar e propor um novo olhar para os profissionais da saúde mental, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras principalmente. A ideia seria focar mais nos estados saudáveis da nossa psique no geral, no nosso equilíbrio psicoemocional e menos nas desordens mentais ou até mesmo doenças, né, consideradas doenças mentais. E dentro da psicologia positiva existe um conceito, técnica, movimento mesmo, pode ser assim definido, um conceito, melhor dizendo. Na realidade seria mais um conceito mesmo, chamado de savoring, que em livre tradução seria algo como saborear ou desfrutar. Bom, esse conceito ele ainda é relativamente novo no Brasil, tanto que nós não temos muito material, não tem grandes artigos a respeito. Tem algum material sim, mas não é comparável a quantidade que tem com outras tantas disciplinas, conceitos, técnicas, escolas, talvez podemos dizer, apesar dela ser um subgrupo ali dentro da psicologia positiva, mas no Brasil ainda está de alguma forma engatinhando, vamos dizer assim. Já nos Estados Unidos e Canadá é mais forte, isso já vem há algum tempo a mais e também acaba tendo um engajamento maior. Bom, qual a proposta principal, né, do savoring? E aí eu vou, antes de trazer uma definição, principalmente minha, a partir de todas as pesquisas que eu já fiz e correlacionando com uma série de outros conhecimentos, eu cheguei a uma definição, porque também não há um consenso pleno,
uma definição universal a respeito, né? Mas eu vou trazer aqui a contribuição de uma psicóloga brasileira, chamada Angelita Correia Escárdua. E ela diz o seguinte sobre o savoring. Abre aspas. Não se trata simplesmente de usufruir de experiências e emoções positivas, mas no esforço consciente para criá-las, apreciá-las e mantê-las. Então, por aí vocês já começam a entender, você já está entendendo melhor que se trata de alguma coisa que dialoga com uma espécie de olhar, um olhar específico, um olhar diferente para a vida. Mas como definir o savoring? Até para localizar você melhor, para você entender especificamente do que se trata. Vou fazer o seguinte, eu vou trazer primeiro uma definição mais técnica e depois eu vou trazer uma definição mais simples, né? Trocando em miúdos, trazer uma outra forma de explicar. Acredito que as duas definições elas vão te ajudar a entender melhor. Depois, naturalmente, eu vou trazer exemplos práticos. Então vamos lá, forma com que eu, tá? Volto a dizer, eu aqui defino o savoring. É a capacidade deliberada de direcionar nosso foco racional e emocional para os aspectos positivos e reconfortantes da nossa vida e da vida como um todo, tanto em sentido macro quanto micro, através das boas experiências sensoriais diárias, gerando assim percepções e sentimentos gratificantes. Essa é a definição mais técnica. Mas agora vamos a uma definição mais simples. É uma espécie de lupa ou zoom interno dado sobre os pequenos, mas constantes momentos bons da vida, que em geral passam despercebidos devido a uma série de fatores internos e externos. Em resumo, o savoring é uma espécie de filosofia de vida, realmente uma espécie, não, é de fato, uma postura perante a vida. E talvez mais do que naturalmente você vai me perguntar agora, ou já esteja se perguntando, mas Davi, de fato, onde isso se aplica, como é que esse negócio acontece? Até agora ainda não estou entendendo. Então, calma aí, vamos agora para exemplos práticos. Antes de eu falar exatamente como você pode fazer, até porque eu vou dar no final uma lista de ações mesmo, práticas diárias, uma espécie de exercício ou de orientação direta técnica, é importante deixar claro o seguinte: de alguma maneira, e eu digo de alguma maneira porque as pessoas variam, o seu dia a dia, as suas rotinas, elas são diferentes. Não dá para comparar. Hoje existe assim muita pluralidade profissional. Então, isso só falando do mundo profissional, do universo profissional, da dimensão profissional dessa pessoa. Mas se você pensar nas relações familiares, nas dinâmicas diárias, elas são muito variadas. Mas no geral, vamos dizer que infelizmente há um grande problema que assola a todos e a todas, que é a enxurrada de informações desnecessárias e de sinais de alerta que se estabelecem diariamente. Então, nós temos um volume muito grande de informações, a maioria delas irrelevantes, são só pontos de distração, que mais nos estressam do que conseguem nos trazer algum tipo de benefício, de fato, para a vida. Essa é a realidade. E frente a isso, né, essa situação que de certa maneira se intensifica muitas vezes, né, dia após dia, há um aspecto sim cumulativo na psique humana, infelizmente as pessoas não sabem disso, mas muitas vezes você está manifestando hoje um problema de anos atrás. Só que ele vem sendo gota a gota acrescentado, e um certo dia tem a tal história da gota d'água, que é a que faz o copo transbordar. Bem, dentro de toda essa lógica, e eu como hipnoterapeuta posso afirmar aqui, que a maioria das pessoas vive diariamente sob estados de hipnose, estados hipnóticos mesmo. E você vai dizer, como assim? A hipnose, o estado hipnótico, ele é muito natural da mente, ele não tem nada de místico, não tem nada de poder. Em outro momento eu falo em algum vídeo sobre isso, mas é importante entender que quando você faz alguma coisa, por exemplo, você vai até o varal e você vai lá pegar algumas roupas que estavam estendidas para secar,
Estou falando de algo bem corriqueiro. Você vai lá, faz isso e volta. E de repente você tem até a impressão de duvidar, né? Porque você já fez várias coisas na sequência e assim, será que eu fui lá mesmo? Será que eu busquei a roupa? E você fica se perguntando, e às vezes você vai até lá. Bom, você estava sob um estado hipnótico ali. Né? Então, o que significa isso? Você estava desligado, né? Em outras palavras, tem várias formas de explicar, mas em outras palavras, você estava desligado do presente. Você estava em qualquer lugar, sua cabeça estava em qualquer outro momento, talvez do passado, buscando uma ideia de futuro, mas você não estava no presente. Então, a proposta do Savoring é trazer o diametralmente oposto. É fazer você vir para o presente. E mais do que isso, fazer você ter experiências diferentes a partir de ações e de rotinas diárias que acontecem a todo momento. Como um banho. A ideia, o que propõe o Savoring? Vai tomar o seu banho, então quando você for tomar o seu banho, sinta o banho. Traga a sua mente e sua atenção para o momento, o agora. Permita que você possa se conectar aos seus sensores, que você consiga sentir a temperatura da água de verdade, que você consiga despertar uma boa sensação a partir daquele banho, você consiga sentir o bem-estar que aquele perfume simples que você nem dá a atenção daquele sabonete que você usa, do shampoo que você comprou, do condicionador, mas que são extremamente agradáveis e você muitas vezes, na maioria das vezes, nem percebe seu banho, toma esse banho no piloto automático. Por quê? Porque provavelmente sua mente estava em algum tipo de pensamento, geralmente, ou emoção estressantes. E mesmo que não fossem necessariamente estressantes, você está fora do presente. Então, se você está fora do presente, você literalmente perdeu aquele momento. E aquele momento poderia ser agradável. Existem pequenos e diversos momentos do dia que nós, infelizmente, temos um olhar sem olhar. Na verdade é isso, um olhar vazio. Nem percebemos que aquilo está acontecendo. Então é o caso de uma pessoa que está, enfim, voltando para casa ali de carro, ou num ônibus, ou às vezes até de bicicleta, a pé, e ao lado dela tem um pôr do sol muito bonito. Ela não vê. Ela não consegue parar e contemplar aquilo. Ela não consegue invocar um bom sentimento, um bem-estar por algo que está ali, que é gratuito, que ela não paga nada, que ela só precisa focar a atenção. Então a proposta do Savoring é trazer você para os momentos do seu dia a dia, que são muito prazerosos, desde você deitar na sua cama e sentir a maciez dos seus lençóis, sentir o cheiro de uma roupa limpa, de você escovar os seus dentes e sentir a limpeza que está na sua boca, de você poder olhar para a sua casa, não importa o tamanho, nem o bairro, nem onde é a sua casa, mas olhar para ela e reconhecer que ela não te deixa desabrigado, que ela está ali para te proteger e que, infelizmente, muita gente não tem nenhuma casa. Então, se você tem, é importante você ter essa percepção, inclusive, isso tem tudo a ver com gratidão. É importante destacar que o Savoring ele está intimamente ligado com o conceito dos estados emocionais conscientes, ou seja, uma forma de você conseguir intensificar os estados positivos emocionais e direcioná-los de uma forma, sim, positiva também, não deixar simplesmente ali ao léu. Com contribuição, o pesquisador Nassim Taleb, ele diz o seguinte, abre aspas, o senso comum das pessoas está falhando. O que significa isso? Só para enfatizar, o piloto automático que cada um desenvolveu não está funcionando. Senão nós não teríamos uma sociedade, segundo a maioria das instituições psicológicas e psiquiátricas do mundo, afirmando que metade da população é ansiosa, metade é depressiva. Isso pode parecer lógico, não é uma generalização, mas de alguma forma isso tem sim sentido. Existem algumas outras áreas da saúde psicoemocional, do bem-estar, as quais o Savoring está intimamente, assim, completamente, até podemos dizer, interligado. São elas a meditação, o conceito de mindfulness ou atenção plena, que também é um tipo de meditação, ao conceito comfort, ou chamado hoje também cozy,
o qual necessita não necessariamente de ambientes de alto padrão, isso é importante. E até mesmo o polêmico ASMR também está ligado à consciência do agora, às conexões com o presente, ao prolongamento das experiências positivas, à sinestesia e à sensorialidade. Existe atualmente um certo consenso que diz que o savoring ele pode ser aplicado a partir de 4 eixos. Tá? Então, vamos falar de cada um deles agora. Eixo número 1. Desfrute de experiências comuns. Pense em seu dia a dia através de 3 princípios: limpeza, organização e qualidade. Os bons momentos diários são a chave. Atente-se e viva pequenas celebrações da vida. Tenha atenção às experiências sensoriais diárias. Eixo número 2. Relembre as boas memórias. Uso inteligente do passado, reflexões inspiradoras e momentos de superação e felizes que servem como base para melhorar o seu hoje. Aprecie e dê foco às experiências positivas já vividas. Reinterprete situações que te entristeceram por um ponto de vista diferente, que seja mais tolerante e empático. Eixo 3. Celebre boas notícias. Filtre as notícias que você consome. As negativas, simplesmente abandone. Alegre-se e inspire-se pelas conquistas das pessoas. A cada boa notícia, por mínima que seja, acesse a esperança e a confiança na vida. Eixo número 4. Contemple a natureza. Tenha alguns minutos diários para olhar as estrelas, o pôr do sol, o nascer do dia. Ouça com atenção o canto dos pássaros, o som do vento nas árvores ou o gotejar da chuva. Quando possível, vá a uma praia, caminhe por um parque, deixe seu corpo tocar a relva e seus pés descalços tocarem o chão natural. Isso, inclusive, é essencial para a nossa saúde, se chama aterramento ou grounding. E agora, por fim, antes de eu passar aqui uma consideração geral e trazer todo um apanhado sobre esse tema tão relevante, tão importante para a nossa saúde e a saúde como um todo, eu vou trazer aqui rapidamente 9 benefícios que o savoring ele pode promover na sua vida. Benefício número 1. Mais saúde mental, emocional e física. Uma vez que ambas dependem uma da outra, estão completamente interconectadas. 2. Proporciona maior e melhor longevidade. 3. Cria base para estados de espírito mais equilibrados. 4. Melhora as relações interpessoais, você com as pessoas, e intrapessoais, você com você mesmo ou mesma. 5. Promove maiores doses de serotonina e todos os benefícios dela à saúde. 6. Cria maior sentido para a vida. 7. Combate o estresse. 8. Gera sentimento de gratidão pelo que você já é e já tem hoje em sua vida atual. E 9. Amplia o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Por fim, é importante entender que tanto a psicologia positiva quanto o savoring, já ficou claro que eles estão totalmente ligados, mas não são uma ideia nova, não são movimentos que surgiram agora e que houve uma grande sacada que essa é a forma melhor de se viver. Não. Aliás, isso já é bastante antigo, mas eu vou recorrer aqui apenas a um autor de enorme relevância, até porque é o pai, o criador da terceira escola vienense, né, a terceira escola, a terceira força, a terceira corrente vienense de psicoterapia, que é o Viktor Frankl. Para quem conhece um pouquinho que seja, sabe dos horrores que ele viveu
né, uma vez que ele foi uma das vítimas do Holocausto. E ele deixa claro na obra dele que o que o salvou, o que o manteve, são, dentro daquelas condições assim, indescritíveis, foi justamente entender um sentido para tudo aquilo. E quando eu falo de sentido, eu falo de um sentido particular. O sentido que eu dou à minha vida é impossível outra pessoa dar. Existe uma dimensão muito particular disso. E isso é muito bonito também, porque há uma enorme liberdade que repousa sobre esse fundamento. Então, Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, da análise existencial, ele já deixava claro que, de alguma maneira, quando você consegue perceber a vida com outros olhos, fora daquele piloto automático que eu falei agora há pouco, você consegue, assim, acessar um outro sentido. Eu não estou falando de um sentido criado, de uma ideia comprada, de algo que está na moda e de repente eu incorporo a mim. Não, isso é muito mais profundo. Não dá para você simplesmente fazer um curso qualquer e achar que pronto, agora eu já criei sentido para a minha vida. Não, isso é assim, são gatilhos, né? Aquilo pode iniciar. Às vezes, das situações mais inusitadas, você pode despertar, sim, todo um processo enorme, mas você tem que ter, acima de tudo, e aqui que eu quero deixar claro por fim nesse vídeo, não basta você ter assistido esse vídeo, achar que é super interessante, que legal, que bacana, então isso é acessível. Claro que é acessível. Você não vai gastar um centavo para você mudar a sua forma de ver a vida de acordo com os seus padrões, os seus parâmetros, com as ferramentas que você tem hoje. Acima de tudo, entenda, adquirir algo não é tão difícil. Difícil é manter. A manutenção de tudo é muito mais trabalhosa, muito mais cara do que a aquisição. E não é diferente nesse caso. Então vamos lembrar que se você consegue despertar para esse novo olhar perante a vida, você consegue sentir a vida, sentir os pequenos momentos, sentir a gratidão envolvida em tudo isso, que é fundamental, de alguma forma aqui, colocar um marca-texto. É importante você entender que a gratidão está totalmente envolvida. Talvez ela seja até a finalidade de todo esse processo do Savoring. Mas entenda, você precisa manter isso. Você precisa investir nessa manutenção. Você precisa estar todos os dias atento e atenta a esses pequenos momentos que são prazerosos. Um café da manhã com a pessoa que você gosta, um café da tarde, como eu já citei aí, um banho, uma tarde onde você consegue fazer uma caminhada, que não importa se você faz todos os dias, se você fez só agora, mas sinta o momento, até mesmo dentro do seu carro. É o seu carro, mas talvez você não tenha ultimamente se apercebido do conforto que é o seu carro. E não importa se ele é um carro popular, se ele é um carro caríssimo, ele com certeza é confortável. E trazer essa percepção para o seu dia a dia, com certeza vai tornar você uma pessoa muito mais satisfeita, entendendo muito mais sentido para a sua vida, com equilíbrio emocional muito maior e, óbvio, consequentemente, sendo um farol, distribuindo luz para as pessoas que te cercam. Se você gostou desse vídeo, então volto a reafirmar aqui e a pedir, vai lá, compartilha com as pessoas que importam para você. E eu te aguardo no próximo. From the abyss I rise anew, bound by fate my power grew.